Você sabe como funciona o escapamento dois tempos e como você pode escolher o melhor escapamento para a sua preparação? Se você não sabe, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como ele funciona e como você pode identificar o melhor escapamento para a sua preparação. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que nós postamos aqui no nosso canal. Meu nome é Otávio e seja bem-vindo a Star Preparações. Bora pro vídeo? Muitas pessoas se perguntam, e eu também já me perguntei, por que o escapamento dois tempos eles têm aqueles bojos grandes nele assim, quando é por baixo, igual da RD 135, ou como aqueles de motos importadas, né, que parece um berrante, né? Você pode ver que ele tem uma curva mais cheia, começa a encher e vai fazendo um monte de curva com aquela câmara de expansão maior ali, ou seja, um bojo maior e depois afina no escapamento. E eu ficava me perguntando antes, como que funciona isso? Para que o escapamento dois tempos ele tem esse bojo maior, essa câmara de expansão, que hoje eu identifiquei o nome, hoje eu sei o nome, né? Que é uma câmara de expansão ali dos gases, tá? Por que o escapamento dois tempos ele tem essa câmara de expansão? Basicamente, pessoal, eu fiz um desenho aqui de um escapamento dois tempos, tá? O que acontece? A principal função do escapamento é liberar a saída dos gases do meu motor, certo? No motor dois tempos, a gente tem os quatro ciclos, admissão e compressão em um tempo, combustão e exaustão em outro tempo, tá? Então, o que acontece? Eu tenho o momento da saída dos gases, tá? O meu pistão ele libera, certo? No motor dois tempos aqui, ó, a gente tem a janela de escape, então o pistão ele libera a janela de escape, abre a janela de escape e nesse momento que ele abre, os gases estão saindo, tá? Então o escapamento, a principal função dele é liberar todos os gases que estão saindo ali da câmara de combustão, todos os gases da câmara de combustão. Então o que acontece? Só que o escapamento dois tempos, ele não tem só essa função de liberar os gases que estão vindo ali da câmara de combustão, tá? A gente tem uma outra função no escapamento dois tempos, tá? Que é o seguinte, o escapamento dois tempos, ele tem uma segunda função que é gerar uma contrapressão, tá? Ou seja, os gases do escapamento estão saindo, certo? Eu vou explicar mais sobre isso. Os gases do escapamento estão saindo, mas isso gera uma contrapressão para fazer com que parte da mistura ar-combustível que está sendo jogada pelo escapamento retorne para a câmara de combustão e também faça meio que uma vedação, tá? Porque o pistão, a janela está aberta quando a janela de admissão se fechou, tá? E como que isso acontece? Quando o pistão ele libera a saída dos gases, gera uma onda de pressão na zona do cone de escape. Nesse momento, a nova mistura de ar-combustível sobe pelas transferências e se junta com os gases que ainda não saíram. Quando a onda sonora ela chega no cone, produz uma depressão, o que provoca uma sucção para facilitar a admissão dessa mistura. Quando é nesse momento que o meu pistão está lá embaixo no PMI. Quando o meu pistão ele passa pelo PMI, ele começa a subir novamente. Quando ele começa a subir novamente, ele vai fechar a janela de admissão. Aí era tendencialmente a pensar que nesse momento eu não tenho mais mistura ar-combustível entrando, então parte dessa mistura poderia sair pela janela de escapamento. Por quê? Porque o meu pistão ainda não fechou a janela de escape. Por quê? A janela de admissão ela está mais embaixo do que a janela de escapamento. Até também as transferências, ou seja, a janela de escape ela está mais acima. Então, quando o meu pistão ele fecha a admissão, a janela de escape ainda está aberta. Então, nesse momento, poderia acontecer o quê? A saída da mistura ar-combustível. Por quê? A admissão está fechada, certo? Ela está fechada. Quando ela está fechada, eu só tenho aquela mistura ar-combustível que foi admitida. Se a janela de escape está aberta, aquela mistura ela pode sair pela janela de escapamento. É nesse momento que quando o meu pistão ele fecha a janela de admissão, que o meu escapamento começa a agir em função disso. Como assim, Otávio? Quando o meu pistão ele fechou a janela de admissão,
a mistura ar-combustível, tendencialmente, ela era para ela sair pela janela de escape. Só que o que acontece? Como eu tenho um designer do bojo, certo? Da câmara de expansão, o que vai acontecer? Vai gerar uma onda de contrapressão, ou seja, a mistura ar-combustível ela vai bater no cone de reflexão, certo? Ou seja, vai refletir de volta, certo? Então a onda essa contrapressão, certo? Vai gerar uma contrapressão retornando, fazendo com que feche a janela de escape. Como assim, Otávio? Um exemplo, eu tenho o bojo, aí a mistura ar-combustível ela está saindo. Quando a mistura ar-combustível ela está saindo, ela vai bater no bojo, certo? Ela vai bater aqui no bojo, aqui, ó. A mistura ar-combustível ela está saindo aqui, ela bate no bojo aqui e começa a voltar. Por quê? Eu tenho uma saída menor aqui. Então isso aqui vai gerar uma contrapressão. Só que quando gera essa contrapressão, parte daquela mistura ar-combustível que estaria saindo por aqui, o que vai acontecer? Ela começa a retornar novamente. Por quê? Eu tenho uma contrapressão agora empurrando novamente essa mistura ar-combustível para dentro da câmara de combustão, certo? E também tem o bloqueio, porque aí a mistura que está subindo pelas transferências, quando o meu pistão ainda está subindo, não vai sair pelo escapamento, porque eu tenho um bloqueio dessa mistura. Por isso que o escapamento dois tempos, ele tem esse formato de bojo, câmara de expansão, ou até mesmo um cone, né? Se for olhar pela lógica, um cone, ou até mesmo uma curva grande, mais grossa, bem mais grossa, numa determinada área. Por isso que eu tenho essa câmara de expansão. Para quê? Para que gere uma contrapressão para fazer o bloqueio da saída da mistura ar-combustível, para impedir essa mistura ar-combustível de sair pelo escapamento, certo? E também empurrar parte daquela mistura que estava saindo pelo escapamento. Só que é claro, por isso que a gente vê hoje que alguns motores dois tempos, eles consomem um pouco mais de combustível. Por quê? Esse sistema vai funcionar, sempre funcionou. Quando eles descobriram isso, certo? Os engenheiros que desenvolveram o motor dois tempos, tá? Eles descobriram que isso seria o suficiente para fazer eu ter uma combustão eficiente ali. Por isso que a gente tem um motor dois tempos que ele tem muito mais potência do que um motor quatro tempos. Consegue gerar mais potência, tá? Então, mas em compensação eu tenho alguns pontos negativos, porque consome um pouco mais de combustível do que um motor quatro tempos, tá? Mas voltando aqui para o escapamento, o que acontece? Todo o design do escapamento vai influenciar nesse fator. Só que quando ele influencia nesse fator, os tamanhos aqui, ó, do coletor, tamanho aqui, eu coloquei balão, mas é uma câmara de expansão aqui, e da ponteira vão influenciar se o seu escapamento é mais para baixas rotações, se ele é mais para médias rotações, se ele é mais para altas rotações. Como que funciona isso? A gente divide o escapamento dois tempos, tá, em três partes, tá? Por que três partes? A gente tem aqui o coletor, onde pega o coletor da saída da janela do escape, certo? Até quando começa a entrar naquele bojo assim, quando começa a entrar na câmara de expansão aqui. Então, na câmara de expansão tem três fatores também. Eu tenho o cone, eu tenho o tamanho dela aqui e tenho o cone de reflexão. E na ponteira também. Além da ponteira, tá? Eu tenho aqui ainda a saída aqui da ponteirinha aqui, ó. Eu tenho essa saída e tenho o abafador aqui no caso, que seria a ponteira, tá? Então todo esse conjunto também influencia se o seu motor, se o escapamento ele vai ser melhor para baixa, se ele vai ser melhor para média, se ele vai ser melhor para altas RPMs. Por que o escapamento ele define essa questão de baixas, médias e altas RPMs? Por que ele faz isso, Otávio? Porque, simula comigo, quando eu tenho aqui, ó, a saída, deixa eu pegar o vermelho aqui, quando eu tenho aqui a saída aqui dos gases do escapamento, tá? Então, tá vindo toda a saída dos gases do escapamento, tá? Então já começa, ele vai se expandir, vai fazer uma sucção, porque isso aqui expande, até ele chegar aqui, isso aqui totalmente encher e depois gerar essa onda de contrapressão aqui, porque esse tubo aqui vai depender também do diâmetro dele também, se for mais fino eu aqueço mais, ou seja, porque eu gero uma contrapressão maior, mas tudo isso influencia, por quê? Essa contrapressão ela vai ser determinada em várias determinantes de rotação, como assim? Em RPMs. Se eu tiver um bojo muito grande, o que acontece? Até encher ele totalmente, pode ser que a rotação tem que ser mais alta, tá? Se eu tiver um bojo menor, isso é um exemplo hipotético,
automaticamente ele vai se encher mais rápido e vai gerar uma contrapressão mais rápida, tá? Então, tudo isso, o meu escapamento, ele vai influenciar o tamanho aqui do coletor, o tamanho do bojo, certo? Do balão aqui, ou da câmara de expansão, o tamanho da ponteira, se é mais longa, se é mais curta. Tudo isso influencia nas rotações do meu motor. Se a gente pegar em comparação com o motor 4 tempos, o motor 4 tempos, na maioria das vezes, a gente vai ter o quê? Um cabeçote, certo? Que é preparado ali de acordo com a rotação, e o comando de válvula, certo? Para atender a essa RPMs, ou seja, eu consigo fazer essa variação porque eu tenho controle ali pela abertura e fechamento das válvulas pelo comando de válvula. No motor 2 tempos, a gente já tem essa onda de contrapressão. Existem outros fatores que influenciam na rotação de motor 2 tempos? Existem sim outros fatores. Aqui eu estou mencionando só do escapamento, mas eu tenho as janelas de transferências, a graduação dela vai alterar se o meu motor é mais para baixo, se é mais para alto, se é mais para médias rotações. Eu também tenho a ignição também, a curva de ignição. Tudo isso vai influenciar, a classificação dos motores vai influenciar também se o meu motor é mais para baixa, média ou altas RPMs, tá? E no motor 2 tempos, o escapamento também vai influenciar, tá? Na questão de baixas, médias e altas RPMs. Então a gente precisa identificar. Lembrando que nessa aula eu não estou te ensinando, tá, a fabricar um escapamento, beleza? Aqui eu vou te dar uma ideia de como funciona um escapamento 2 tempos para você conseguir identificar. Se você é um exemplo, Otávio, eu estou preparando meu motor 2 tempos e eu quero um escapamento específico. Como que eu faço? Cara, você tem que entrar em contato direto com o fabricante de escapamento. Um exemplo, você foi lá, foi na Dory, foi na G-Motor, tá? Foi na Dogster, você entrou em contato com os fabricantes. Um exemplo hipotético. Aí você vai falar, olha, eu tenho uma configuração do meu motor que eu estou projetando ele para rodar de 8.000 a 10.000 rotações ali. Eu quero a faixa de pico de potência dele. Eu quero um motor mais para 10.000 RPMs, para 11.000, 12.000. Eu quero um motor mais para baixo um pouco. Então, você passa as configurações do seu motor, certo? E os fabricantes, eles têm vários cálculos, vários softwares, certo? Que vão fazer toda a análise. Ou seja, vão fazer umas simulações se determinados tamanhos vai influenciar diretamente naquela rotação que você está buscando. Então você precisa entrar em contato com algum fabricante. É lógico que existem parâmetros gerais, tá? Que é o que eu vou passar para vocês aqui, que você consegue já ter uma base, identificar, você consegue colocar um escapamento do lado do outro e já consegue identificar, olha, esse escapamento é mais para baixo, esse escapamento é mais para alto. Quando você compra um escapamento direto, você botou na internet, vai comprar um escapamento, o que vai acontecer? Você já vai escolher, eu estou escolhendo escapamento para baixa. Se você colocar lá, vai aparecer um escapamento para baixa. Eu estou colocando escapamento para alta. Eu tenho escapamento para alta. Aí você vai achar um escapamento para alta. Mas imagina se você tem dois escapamentos parados lá e você não sabe se ele é para baixo ou se ele é para alta. Como que eu faço para me identificar isso? Existem parâmetros gerais que eu consigo olhar nos dois escapamentos e eu consigo identificar, olha, esse aqui é mais para alta, esse aqui é mais para baixa. Então eu consigo já identificar. E como que acontece isso? Eu anotei 5 fatores aqui que vão influenciar na questão de RPMs, tá? Ou seja, se o meu escapamento 2 tempos ele é melhor para baixa, se ele é melhor para médias altas ou altas RPMs, beleza? E como que funciona isso? Primeiro fator que a gente precisa analisar no escapamento 2 tempos, tá? É o comprimento do diâmetro do coletor de escape. O que é o coletor de escape? Que é essa parte que eu mostrei aqui para vocês. Ó. O coletor de escape ele pega da janela lá dentro do duto aqui, certo? Eu tenho aqui, ó, da janela aqui, tá? De escapamento aqui dentro, da saída dela, até a câmara de expansão aqui, ou seja, até o balão ali, ou até o bojo lá que você vê ali no escapamento. Então ele vai pegar todo esse comprimento aqui, certo? O que acontece? O comprimento desse coletor varia de 3 a 6 vezes o tamanho da janela de escape, tá? Por exemplo, vamos supor que eu tenho... Isso é um exemplo hipotético, tá? Vamos supor que eu tenho uma janela de escape de 42 milímetros, tá? Você foi lá, fez o mapa de transferências do cilindro, né? Você fez todo o mapa do cilindro e você identificou que a sua janela de escape tem 42 milímetros. Se eu pegar na calculadora aqui, ó, 42 milímetros vezes 6, eu vou ter aqui, ó,
252 milímetros, tá? Então eu vou ter 252 milímetros aqui no coletor, que seria basicamente uns 25 centímetros, tá? Seria ali basicamente uns 25 centímetros. Então, existem, tá, variações de 3 a 6 vezes o tamanho ali do coletor, da janela lá dentro até a saída aqui na câmara de expansão aqui do seu escapamento. Então, existem essas variações, tá? Pode influenciar tamanhos maiores ainda, Otávio? Sim, pode haver tamanhos maiores? Pode haver tamanhos maiores sim, tá, pessoal? É claro, é o que eu mencionei para vocês. Não estou aqui ensinando a fabricar um escapamento. Isso aqui é só uma ideia geral, certo? De quando você pegar um escapamento, você conseguir fazer uma análise dele. Você tem dois parados, você já identifica ali se um é mais para alta ou se um é mais para baixa. Agora, qual a rotação da alta que aquele escapamento foi fabricado? Aí você tem que analisar diretamente com o fabricante, ou você ter um software que simula os tamanhos precisos que você vai ter no escapamento para atingir determinada rotação, beleza? Aqui também a gente tem o número 2, tá? Então o primeiro aqui fator vai ser o coletor, tá? O diâmetro do coletor. Quanto mais menor esse tamanho do coletor, mais para baixas RPMs. Quanto maior, um pouco mais para altas RPMs aqui, beleza? No número 2 aqui, que a gente vai olhar, vai ser o cone que eu tenho aqui, ó. O que é o cone? É essa saída aqui, ou seja, eu tenho o cone aqui, ó, tá? Então eu tenho o cone, tá? Isso aqui é como se fosse um cone mesmo. Aqui é a saída aqui que pega lá do escapamento e aqui eu tenho o cone, certo? Antes de entrar aqui para câmara de expansão. Já é toda a câmara de expansão, mas eu tenho o cone, ou seja, o tamanho, o comprimento dele, o diâmetro e o ângulo dele influenciam nas rotações também. Ângulos que variam aqui de 7 a 10 graus, tá? Podendo variar ainda mais, beleza? Podem haver variações, isso aqui é uma ideia geral. O que acontece? Ângulos menores são para baixas RPMs, tá? Ângulos maiores, tá? São para altas RPMs. Então, se eu tenho um ângulo aqui de 6, 7, eu tenho um motor um escapamento mais para baixas RPMs. Se eu tenho um ângulo, uma inclinação maior, 10, 9, 10, eu tenho um escapamento que ele é melhor para altas RPMs, beleza? Então, o primeiro fator é o coletor, certo? O tamanho aqui do coletor vai influenciar aqui se eu tenho um motor mais para alta ou se eu tenho um motor mais para baixas RPMs, beleza? Então, todo o tamanho aqui do coletor vai influenciar também. Esse tamanho do coletor aqui, ó, é de 3 a 6 vezes o tamanho da janela de escape. Só que isso aqui, o melhor tamanho aqui vai influenciar em vários fatores, tá? Para você identificar um escapamento se ele é mais para baixo ou mais para alto, é mais fácil você conseguir identificar pelo cone aqui, certo? Pelo bojo, pelo tamanho do bojo e também aqui pelo cone de reflexão aqui também que eu tenho, tá? Terceiro é o comprimento da ponteira, tá? Que vai variar de 10, tá? Vai variar aqui de 10 a 25 centímetros e de 25 a 35 centímetros, beleza? E o diâmetro também da ponteira, ou seja, se eu tenho um diâmetro maior aqui na ponteira, eu vou ter uma saída dos gases melhor. Então, esse escapamento vai ser melhor para altas RPMs. Se o diâmetro é menor, tá? Fica melhor para baixas RPMs. Só que o que acontece? Se o diâmetro da ponteira for muito fino, o que vai acontecer? Eu vou ter um aquecimento maior na câmara de combustão, certo? Porque eu gero uma pressão maior na cabeça do pistão. Então podem haver alguns riscos em ter um diâmetro da ponteira muito fininho aqui na saída do cone aqui, beleza? O diâmetro vai influenciar na rotação também. Se eu tenho um diâmetro maior, mais para altas RPMs. E o tamanho da ponteira, o comprimento também. Se eu tenho uma ponteira que ela é mais curta, ela é melhor para respostas mais rápidas, tá? Se eu tenho uma ponteira que ela é mais longa, ela tem uma resposta mais demorada, certo? Então, eu tenho uma ponteira mais curta para alta e uma ponteira mais longa para baixa, tá? Então, isso aqui influencia também nesses fatores, tá? Então, se eu tenho uma ponteira mais longa,
eu vou ter um motor melhor, eu vou ter um escapamento melhor para baixas RPMs. Se eu tenho uma ponteira mais curta, eu tenho um escapamento melhor para altas RPMs, beleza? E o quarto ponto aqui, ó, é o comprimento, o diâmetro, certo? E o ângulo do cone de contrapressão aqui, ó. Ou seja, o cone de reflexão aqui, ó. Eu tenho dois cones aqui. O primeiro cone, certo? E tem o cone de reflexão, que fica nessa parte aqui, ó. O cone de reflexão, ele varia de 14 a 20 graus. No mesmo sentido, se eu tenho uma angulação menor para baixas RPMs, se eu tenho uma angulação maior, é para altas RPMs, tá? Então eu também tenho aqui o cone de reflexão aqui também, que também vai influenciar na rotação do meu motor, tá? E além disso tudo, o comprimento e o diâmetro também vão influenciar em todo o escapamento. Isso aqui é só para a gente ter um norte, ou seja, um norte de olhar um escapamento e saber identificar. Agora, se eu quero um escapamento, projetar um escapamento todo, para minha preparação, eu preciso de equipamentos mais avançados. Eu preciso fazer cálculos aqui para identificar a rotação certa, qual a vazão que eu vou ter, a velocidade dos gases naquele momento, para atingir o melhor resultado. Não adianta simplesmente eu passar aqui, olha, faz assim, assim, assado, você tem o melhor escapamento. Não existe isso aqui, certo? Aqui eu estou te dando uma ideia. Se você vê um escapamento com bojo maior, você vai ter uma diferença. Mais comprido também tem uma diferença, ou seja, o comprimento, o diâmetro também vão influenciar. Se eu tenho um ângulo diferente aqui no cone, influencia também no escapamento. Se eu tenho um ângulo diferente aqui no cone de reflexão, também vai influenciar. O tamanho da ponteira também vão influenciar. Então você começa a ter uma ideia de como funciona o escapamento dois tempos, ou seja, que eu posso ter um escapamento mais para baixo, eu posso ter um escapamento mais para alta. Depende muito do que eu vou olhar para o meu escapamento. Se eu tenho aqui um cone aqui, a angulação dele, talvez eu possa medir a angulação aqui, uma angulação aqui de 8, 9 é mais para alta, uma angulação aqui de 18, 17, 18 mais para alto. O comprimento aqui, o tamanho também vai influenciar. Então, tudo isso influencia, tá? Se eu tenho um comprimento maior, tá? Aqui na ponteira, eu tenho um escapamento mais para baixo. Então, eu já começo a olhar para o escapamento, já começo a ter uma base de como escolher um escapamento, de como analisar um escapamento, certo? Mas agora, se eu quero identificar o meu escapamento certo, um escapamento para rotação que eu quero, eu tenho que mandar fabricar, alguém que faça dentro dos cálculos ali para fabricar para mim. Faz uma simulação dentro de programas que vão fazer simulações para identificar o melhor escapamento para o seu motor, tá? E lembrando que também que aqui eu mencionei para vocês, certo? O comprimento que varia de 3 a 6 vezes o tamanho da janela de escape, certo? O comprimento total. O diâmetro é o que eu falei para vocês. Se ele tem um diâmetro maior, tem uma saída maior aqui nesse caso, então tudo isso vai influenciar também, tá? E aqui também, ó, o tamanho do bojo aqui, ou seja, ele varia de 2,6 vezes o tamanho aqui da saída, certo? Então vai variar. Se eu tenho aqui um exemplo 10 milímetros aqui, ou seja, se eu tenho um exemplo, 10 milímetros é muito pouco, mas se eu colocar aqui, eu tenho 40 milímetros, nessa área aqui eu vou ter 2,6 vezes a mais do que esse tamanho. Pode variar, Otávio? Tudo aqui pode variar, beleza, pessoal? Tudo aqui pode variar. Por quê? Por isso que existem várias marcas de escapamento. Existem marcas que vão fazer isso aqui mais curto, mais grosso, isso aqui maior, tá? Com ângulo maior, com ângulo menor, tá? Com diâmetro maior, com diâmetro menor. Por quê? São vários testes, tá? Que os fabricantes fazem. O que você pode fazer é entrar em contato com alguns fabricantes, perguntar se eles fazem escapamentos específicos para você, ou indicar aquele que mais se enquadra na sua preparação, beleza? Você pode entrar em contato com eles e eles vão te passar isso. É claro que existem, escapamentos que já são fabricados para isso. Você pode comprar um escapamento média-alta, você preparou todo o seu motor para alta. Um exemplo, tem meu motor 200. Preparei ele todo para alta, eu já consigo comprar um escapamento para alta. Existem escapamentos prontos já para alta. Então eu compro escapamento para alta lá para o meu motor. Eu já identifico, eu analiso ele e falo, esse escapamento aqui é mais para altas RPMs. Então eu já consigo identificar, colocar no meu motor e fazer os acertos corretos para aquele escapamento. Posso colocar um escapamento média-alta, ou um escapamento média-baixa, tá? Tudo isso vai influenciar ali no seu motor. Mas é claro,
Por exemplo, o maior erro talvez pode ser, você faz uma preparação do seu motor para alta e coloca um escapamento média-alta, então você está amarrando o seu motor. Ou você prepara o seu motor para baixas médias e tem um escapamento para médias altas, tá? O que acontece? Em altas RPMs o seu motor não vai conseguir desempenhar tão bem. Então, eu tenho todas essas variáveis aqui no escapamento. Eu preciso pelo menos ter uma base geral de como ele funciona, certo? Identificar, entender como ele funciona, por que ele precisa ter esse bojo aqui, certo? Que é muito importante aqui nesse caso, tá? Aí o tamanho dele também, já consegui identificar aqui mais ou menos como funciona, se o escapamento ele tem diferenças, tá? De tamanho, se ele é melhor de uma maneira ou é melhor de outra maneira, tá? Então tudo isso pode variar, tá? Principalmente quando você está preparando o seu motor. Porque, um exemplo, eu posso ter uma configuração daqui até aqui igual, mas na ponteira ela pode ser mais longa ou pode ser mais curta, tá? Então o que acontece? Vai influenciar numa rotação? Vai influenciar com certeza. Agora, eu posso ter variações também no escapamento, eu tenho variação aqui, nos ângulos aqui e variação na ponteira. Pode ter escapamentos que ele tem várias variações e podem ter escapamentos que eles projetam daqui para trás, certo? E só muda na ponteira, diâmetro de ponteira, o diâmetro da ponteira, o tamanho dela, certo? O comprimento dela, tudo isso pode influenciar, vão ter vários, por isso que existem vários fabricantes de escapamento. Por quê? Porque eles fazem variações e fazem testes, tá? Mas agora você vai ter uma base de quando você olhar para um escapamento dois tempos, já tem uma base de como ele funciona e como você analisa ele através dos gráficos aqui, através do escapamento. Você já pega, você já simula ali, olha, ele tem uma inclinação maior aqui, o comprimento é mais longo aqui no bojo, então tem o escapamento, o comprimento, a altura dele aqui, então eu já consigo medir o diâmetro dele, já consigo ver a saída da ponteira, o diâmetro da ponteira. Eu tenho uma ponteira que ela tem um diâmetro maior na saída, então é um escapamento mais para altas RPMs. Eu tenho uma ponteira que ela é mais curta, então eu tenho um escapamento para altas RPMs e tenho um abafador mais curto que ele vai me dar uma resposta mais rápida. Então tudo isso vai influenciar no seu motor, beleza? Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, se alguma coisa que eu falei aqui foi útil para você, comenta aqui embaixo para mim o que você achou dessa aula, comenta suas dúvidas, comenta para mim qual foi os escapamentos que você já usou dois tempos, que você obteve o máximo de resultado, que eu vou fazer o possível aí para trocar uma ideia com vocês e responder a maioria dos comentários. E se esse vídeo te ajudou, compartilha aqui embaixo, tem um botãozinho de compartilhar, compartilha com seus amigos nas redes sociais para estar ajudando o nosso canal a estar crescendo. E é isso aí, eu te vejo no próximo vídeo.